Pois bem, podemos começar. Tem algumas coisas interessantes que a gente pode conversar em relação, por exemplo, libertação, né? Uma frase que eu tinha comentado outro dia, falei agora, Tamei Baraleha Mekom, que significa imundo, saia daqui já. Isso é uma frase que um judeu usa quando ele percebe o ambiente, quando tem algum shed. Ou a questão é que para nós no passado tudo era demônios, tudo, não se fazia distinção. O judaísmo ensina coisas distintas entre Ruhot, que é o espírito de uma pessoa que viveu na terra. E aqui abrindo um parênteses, a gente ria muito quando ouvia falar, não vou citar o nome dele, né, mas uma personalidade folclórica da Umbanda, por exemplo, que está sempre de terno branco, gravata vermelha e chapéu. Falando assim, acho que todo mundo sabe quem é. E ele tem uma história de um jovem lá do Pernambuco, veio para o Rio de Janeiro, se transformou naquela pessoa, igual os cantores famosos aí da época, Noel Rosa, Martim da Vila, esse povo todo. Martim da Vila é dessa geração de agora, né? Já tá velhinho, coitado. E esse pessoal que curtiu a vida, o boêmio, e a gente ria muito na época, né, como cristão, achando que o espírito, no caso um demônio, que se apropria de uma história e que acaba enganando as pessoas. Não vou falar de cada uma das coisas, nem do Ruhot em si, mas sabendo que o Ruhot é de fato uma pessoa que existiu na Terra e que esse espírito ficou preso aqui. E o interessante é que esse aprisionamento é possível com a ajuda da sequência. Quando fala de uma ajuda assim, olha como complica as coisas, porque isso lembra uma doutrina kardecista, do espírito que precisa ser evoluído, conectar no caminho e elevar-se. Então esse tipo de cultura, conhecimento espiritual traz muita confusão, talvez, para a pessoa, um cristão que não está afim mais de estar magoado, chateado com aquilo que se tornou uma igreja evangélica e tem buscado em Deus uma forma de... Como que perguntando para Deus, não é possível, tem que ter alguma outra coisa. E o judaísmo não é que esta alguma coisa que veio suprir. O judaísmo sempre foi a conexão direta com Deus. É que, como eu falei há pouco, o distanciamento, como essa cultura judaica, ela nunca foi ensinada, muitas coisas foram bloqueadas, né? Usar um termo assim, politicamente, muitas coisas não foram dadas ao ensino. Tanto é que tem certas coisas que são verdades dentro do judaísmo e que muitos que são judeus dizem que aquilo não tem, justamente por causa desse ensino político. Há uma política para poder não permitir que determinado tipo de ensino chegue às pessoas, e um deles com certeza é a questão do homossexualismo. As pessoas não falam a verdade, não explicam a verdade que está na Torá, escrita inclusive, está ali na letra. E erra muito também aqueles principalmente que sabem ler no hebraico, que vê claramente
as palavras que ali estão escritas e fica preso a essa política que eu estou falando, que uma época é como se tivessem, como não, foi feito isso, né? Entre pastores, padres e rabinos, um contrato, né? Para que ficasse uniforme a palavra nesse assunto. E isso é ruim para todo mundo. Bom, o assunto não é esse, mas eu estou dizendo que como o ensino ele vem sendo deturpado e fica difícil. Então a pessoa que está hoje numa descontente, né? Eu nas últimas os últimos 2 vídeos que eu postei, eu coloquei embaixo mais ou menos isso, né? Uma palavra para aqueles religiosos que estão querendo novos ares, outro tipo de conhecimento, mas não sabe como, algo assim parecido. E é bem isso. Por isso que tem que ter uma cabeça boa. Tem que ter uma cabeça boa para poder captar o ensino. Eu estava estudando uma palavra do Urashi ontem sobre a vida dele. Ele morreu cedo. Urashi, vocês têm a Torá Azul. Os comentários basicamente está baseado nele. O Urashi, ele morreu acho que ele nasceu em 1040 ou morreu em 1040, é alguma coisa assim, mas é no começo, passado de 1000 um pouquinho. Ele morreu em torno de 65 anos. Para quem produziu o que produziu, morreu cedo, né? 65 anos para a nossa geração hoje é muito jovem. Talvez na idade que mais pudesse ser usado, né? Porque adquiriu bastante conhecimento, poderia ainda mais nos tempos atuais, né? Com a internet você tem acesso a documentos, as coisas. O interessante é que ele não teve filho, ele teve filha, e a filha, eu estou falando isso porque a Paraxá atual, ela vai falar um pouco mais sobre o pedido das filhas de Zelofhad, aquelas 5 moças que pediram a herança do pai a Moisés, quando a lei em si, a Constituição nesse sentido, ela não trazia essa palavra. E a forma, né, a sabedoria como elas fizeram, fez com que Moisés, humilde como ele sempre foi, ele buscasse a Deus, e Deus falou sim, fica a partir de então o conhecimento de que é possível ter a herança feminina, né, para a mulher. E no caso, a história, o historiador estava comentando que elas faziam questão de usar o tefilim, e isso era uma coisa muito interessante. E uma outra coisa, não era bem das filhas, o que me chamou a atenção aí é que semana passada a gente falou sobre o sucessor, né? Moisés não teve sucessor, Samuel não teve sucessor, Davi em princípio não teve, mas Deus havia escolhido Salomão, mas até chegar em Salomão foi uma confusão danada, todo mundo conhece a história. E essa relação toda, aí a gente conhece a história do Urashi e vê que também um homem que marcou a história, também, guardadas as proporções, não deixou herança, porque sempre o homem é que toma a frente, mas a ação dessas meninas chama atenção. Outra coisa que chama atenção nessa época dele é que ele casou com 17 anos e
assim que ele casou, ele passou 25 anos estudando. Aqui a gente lembra do Akiva, que também passou em torno de 25 anos estudando. Ou seja, casou e ficou separado da esposa por esse tempo todo, estudando Torá numa cidade, Worms. E quando ele volta para lá, ele constrói tudo isso que vocês já sabem, que ele é reconhecido aí como o grande intérprete da Torá. Mas o que foi interessante conhecer a respeito dele para termos cristão é que a Bíblia do cristão, aquela que foi traduzida pelo Martim Lutero, até então ela tinha grandes influências do Urashi. E então o Urashi, ele influenciou a Bíblia cristã nos comentários, mas com o tempo daquela época para cá, já mudou tudo. Hoje você não vê resquício nenhum mais de Urashi. Então veja só, oportunidade as pessoas tiveram para conhecer o judaísmo correto, tá? E o próprio homem vai fazendo o favor de ir tirando. Também, creio eu, que não iria vingar, né? Porque a forma como o cristão queria realmente algo, não vou chamar nem de algo novo, porque as pessoas procuram, na verdade, poder, né? E aconteceu aquelas coisas todas, historicamente falando. Mas é muito legal a gente perceber essas histórias dentro do judaísmo para ver que o Eterno, ele sempre aponta para todos, não é somente para o judeu. E todos, estou colocando bem aberto, né? E todos fizeram questão de tirar o Eterno da posição que de fato ele ocupa e colocando outras coisas. Aí vem a existência de Jesus, aquelas coisas todas, e minimizou tudo. Mas, por outro lado, muitas pessoas têm conseguido sair de dentro dessa cultura que foi colocada. Na época, portanto, que chamava atenção, eu comecei esse assunto falando sobre os demônios, tal, falamos semana passada, acho que retrasada também, em relação a qualidade que a pessoa adquire. Então ela acha que conforme ela ganha esse conhecimento nos assuntos espirituais, conforme ela vai agindo diante de uma, que eu chamo uma tecnologia espiritual, passa para ela a ideia de que ela está numa grande conexão com Deus. E aí percebe-se com o tempo que não houve essa conexão, porque a pessoa acaba se afastando, ela fica muito ligada naquilo. Isso a gente já falava desde a época de cristão. Agora, dentro do judaísmo, a gente observa as mesmas coisas. Então é o cuidado que Deus tem com as pessoas de informar que não se deve agir assim. Bom, aí voltando nesse assunto sobre os demônios, né? Tanta confusão, igual eu citei aqui, para chegar no conhecimento. Imagina, você chega no conhecimento e aquilo que você negava, de repente hoje você viu uma abertura. Aí você começa a perceber, rechaçava tudo que era na questão, exemplo mais típico, dentro da parte espiritual, dos espíritas. Aí começa a perceber que muitas coisas da relação dos espíritas está dentro do judaísmo. Aí a cabeça da pessoa começa a ficar preocupada, começa a ficar fora de sintonia. Aí uma outra situação que fica antigamente você lidava com coisas espirituais e mandava embora em nome. Aí, e agora? Agora eu vou mandar embora em nome de quem? Antigamente se perguntava, poxa, mas eu não vejo no Velho Testamento, muitos acreditam que libertação é algo que Jesus que trouxe.
porque ele mandava embora os espíritos. Na verdade, libertação sempre houve. Sempre houve. E o judaísmo conta muitas coisas em relação sobre libertação, embora é tratado como que não é qualquer pessoa que faz, né? E já na doutrina cristã a gente viu que, guardadas as proporções, qualquer um mandava embora no nome respectivo. Mas eu vi gente que vinha do cristianismo católico que mandava embora em nome daquilo que eles criam lá. E aí vinha toda uma explicação: mas vai embora por causa do engano, por causa disso, por causa daquilo. A ideia não é explicar cada um desses passos, a ideia é mostrar que a gente vem andando com conhecimento, agora chega num ponto do judaísmo que, se não prestar atenção, se não tiver uma boa cabeça para poder compreender como estão as coisas, a pessoa se perde, porque ela fala: poxa, algo que não era, agora é. Aquilo que era dos demônios parece que já não é mais. A forma como eles eram já não é mais assim. O inferno que se acreditava não é desse jeito. Não é verdade que o negócio complica? Mas, por outro lado, concorda que todas as pessoas que querem buscar a Deus, a própria luz dela, como diz, a luz afugenta as trevas. Isso é uma verdade. Eu ia até falar um negócio de Paulo, mas agora eu esqueci. Eu tinha pensado nisso ontem também, quando eu estava vendo essa aula do Urash. Eu ia perguntar para vocês, ele com um conhecimento rabínico, eu ia perguntar o que vocês acham que ele quis dizer com esta frase. E agora eu não lembro nem qual é a frase. Vai ver, não era para falar desse assunto. Ou, se eu lembrar, eu jogo a palavra. Porque essa palavra, eu lembro que eu pensei. Porque a frase que ele declarou, no caso, que eu não estou lembrando qual é, a frase em si, ela não tem o significado da forma que a gente aprendeu e que os pastores ensinavam. Mas ela, dentro de um contexto do judaísmo, ela é perfeita dentro dessa questão de mexer com o lado espiritual. Tanto é verdade que tem uma coisa famosa que em Éfeso ele deu aquela fita que põe na cabeça para estancar o suor, com aquilo lá que alguém pegou, quando colocava sobre a pessoa, demônios saíam, enfermidade era curada. E isso, gente, isso vale para qualquer tipo de pessoa, desde que ela tenha realmente conexão com Deus. Igual a gente falou na semana passada, a conexão. A gente deu exemplo até da internet, né? Tem que estar conectado com o Eterno. E a conexão, isso eu citei semana passada, de que a conexão, hoje a gente está conectado, pessoas estão conectadas 24 horas do dia, porque o celular dela não desconecta da internet, vai descarregando, ele já carrega funcionando, é WhatsApp, é Instagram, é Facebook, é YouTube, está tudo ali 24 horas. Esse tipo de conexão, a gente precisava ter essa questão com Deus. Mas se alguém pensa que você fica ali orando, a ideia do povo ainda é que estar conectado com Deus é ficar parado orando. E nunca foi isso. E não é isso. Mas, guardadas as proporções, de fato o nosso espírito tem que de fato estar conectado com o Espírito de Deus. E não somente... Pode falar. Mas o que é essa comunicação, esse contato? Porque o ensino não é. O quê? O ensino por questões religiosas não é. Porque a gente vê pessoas que estudam tanto e, no fundo, você vê que é um ensino muito bom, sabe? Porque a gente sabe que é algo assim superficial. O que é essa comunicação? Porque a impressão que passa é que algo muito relativo com a pessoa. A gente vê pessoas em certos contextos que
O que faz a conexão? O que define essa comunicação? Porque se estudar a Torá não fornece muitas vezes essa comunicação, o que vai fornecer? Mas estudar a Torá fornece. Assim, eu estou dizendo no contexto geral das pessoas atualmente. Tá, mas a resposta, eu não sou dono da verdade. Sempre vai ter variadas respostas. Uma vai complementando a outra. Mas talvez a resposta mais simples, que vai partir da fonte, tem que pensar assim. Quando a gente fala, eu preciso me conectar com Deus, a primeira coisa é, por que se precisa conectar com Deus? Se precisa conectar, é porque um dia já foi conectado? O princípio da religião é usar o termo religar. Religar não é você ligar de novo. Então, tem que pensar assim. Na verdade, você já sabe a resposta também. Eu só vou lembrar vocês do conceito histórico. Nós somos conectados nesse mundo materializado, tá? E vamos usar aí o exemplo da física quântica, porque a gente, como observador, a gente traz à existência esse mundo material, não é verdade? Tá. A nossa conexão com tudo aquilo que existe aqui se dá pelo termo nefesh, tá? Que é em nós a parte da alma que está mais afastada de tudo, tá? Uma vez que todo mundo está aqui trabalhando com o nefesh, agora vamos abrir um parênteses. Por que está se falando de nefesh? Por que não está começando com uma conexão com Deus? Por que está começando por baixo? Eu estou começando por baixo, nesse distanciamento com Deus, porque você fez a pergunta, como é que se faz essa conexão? Então, se as pessoas não sabem como faz a conexão, é porque, entre aspas, todos estão desconectados. Aí lembra a famosa frase, né, que aí foi Paulo que disse, que todos estão destituídos. Podemos usar, todos estão desconectados de Deus. Porque cada pessoa, isso vale para nós aqui, enquanto a gente está no nosso dia a dia e a gente se ocupa das coisas, das nossas relações ou das nossas conexões, em pouco tempo a gente vai perceber que estamos desconectados de Deus, entendeu? Então, quanto mais ligado com o aqui e o agora, aquilo que te faz pessoa, olha, você ganha um dinheiro, e esse dinheiro, ele vai fazer com que você queira fazer determinados cursos, que você faça determinadas viagens, que você aplique. Você estará aplicando em quem? Não é no seu mundo particular, no seu eu, nas suas coisas. Aí você vai falar assim, mas eu posso me conectar com Deus. Sim, claro que pode, mas eu estou usando esse exemplo que a gente vai pegar essas coisas que estão perto da gente, que vai conectar, e a gente vai estar preso naquilo ali. O nosso mundo vai ser isso. O trabalhador não sai de manhã, não volta à noite cansado, ele não se envolveu o dia todo com o trabalho dele. Qual foi a conexão principal dele? O trabalho. Então, está distante de Deus? Claro que está distante de Deus. Agora, durante o dia, ele teria que ter momentos. Teria, só que as pessoas precisam se educar nisso, tá? Mas vamos voltar lá para o exemplo que eu estava citando, para não fazer confusão. Então, o nefesh é a parte que todos têm, e todos vivem neste mundo pelo nefesh. E o que é nefesh? É esta parte da alma. Lembrando que a alma do ser humano, ela não é que ela está partida, ela se manifesta em 5 modos. Não é que ela é assim, cortada em pedaços, não, ela é uma coisa só. Só que a parte que ela
mais se conecta com aquilo que é real daqui, que é comum a todas as pessoas existentes aqui na Terra, o religioso, o não religioso, estamos falando de ser humano, é nefesh, tá? A pessoa se relaciona com a profissão dela, com a família dela, com as coisas, com o crescimento dela, com casa, com computadores, com tudo. Ou seja, a vida no dia a dia, a relação com o mundo, com o ser humano é por nefesh. E aqui, essas pessoas estão totalmente afastadas de Deus, porque no nefesh, necessariamente, não tem conhecimento de Deus. É por isso que é colocado, teria uma outra explicação, mas se for tocar nesse assunto, acaba demorando muito para a gente falar. Mas lembrando aquele conceito, veja que eu estou usando o termo materializado, não é? Forma. É só lembrar o termo. Você lembra do mundo de Atzilut? Atzilut é sem forma. Quanto mais sem forma, está mais presente a presença do Eterno. Aí o próximo mundo é o que? Briá. Também é praticamente sem forma. Ali estão os anjos serafim, que leva o nome de fogo, e fogo tem forma? Dá para se pegar? Não tem. Então é de autoconhecimento. Mas o próximo mundo já é qual? Yetzirah. Aqui já tem bem forma. É aqui praticamente que estão os anjos, que estão o Shedim, que estão onde a gente acaba tendo conexão, tá? Aí o próximo mundo é a Siá, é onde nós estamos. A Siá, portanto, ele é totalmente focado na forma. Pensando em luz, aí lembrando quem tem sentido, conhecimento das Sefirot, se pensar numa luz, vamos imaginar, imagina uma corda, e essa corda que seja um cordão luminoso. Então, quando ele sai da presença do Eterno, que ele está passando por Atzilut, você não percebe esse cordão, não dá para ver, porque luz com luz, você imagina, eu pego um copo de água e jogo na piscina, cadê o copo de água que eu joguei na piscina? Ele se misturou, você não sabe o que é. Então, imagina essa corda com luz, que ela vai fazer uma ligação de lá do Eterno até aqui onde nós estamos. Vamos pensar, todo mundo tem a marca aí no umbigo, né? O famoso cordão umbilical, que um dia ligou você à placenta da sua mamãe. Vamos imaginar esse cordão umbilical que não estava na mamãe, um cordão que está em nós, mas que conecta esses mundos e liga a gente lá para lá de Atzilut, só para a gente entender. Então veja só, quando está nesse meio de Atzilut, percebe-se o cordão? Não, porque ele não vai ter nem forma, ele é luz, mistura com a luz. Quando ele vai entrar em Briá, ele já vai ter, ainda é muita luz, mas não dá para perceber direito. Quando entra em Yetzirah, já vai começar a ter percepção dele. E quando ele entra nesse mundo, aí ele é totalmente real. Ele já é materializado, a gente pode falar, fisicamente falando, ele tem vida. Agora vamos pensar em luz. Quando ele chega em S.A., não tem luz, ele está escuro. Por que ele não tem luz? Porque ele está totalmente com forma. Você concorda que a gente poderia dar olhando por esse ponto, olhar o texto de Romanos 12 de uma forma diferente? Não vos conformeis com este mundo, não andeis com a forma deste mundo. O mundo já está formado, ele tem uma forma, só que essa forma está tudo escuro, ela está conectada com um monte de outras coisas, menos com Deus. Mas como Deus que doou essa alma, então todas as pessoas que aqui estão conectadas com Deus, mas elas não têm percepção de Deus. Aí é que está.
Eu usei um exemplo aqui para falar uma vez, nessa época em que a gente citou isso, a questão de percepção, né? A percepção, ela ocorre no córtex cerebral. A sensação, ela já ocorre abaixo do córtex cerebral. Então ela não tem contato com o de cima. Nefesh, Ruach, não tem contato com o de cima. Agora, o Eterno, que te dá a alma, que está conectado com Ele, tudo que vem dele, ele vem para a sua alma. Qual é a parte viva desta alma? Não é Neshama? A Neshama, ela vai iluminar o Ruach e vai iluminar o Nefesh. Só que a resposta, ou seja, nós não damos resposta. Nós não oferecemos esse combustível de ligar. Então a gente acaba ficando desligado. Talvez não tenha respondido ainda, né? Porque fica como conectar. Uma das explicações deste como conectar é assim: uma pessoa, qualquer que seja ela, não precisa ser dentro do judaísmo, não precisa ser dentro de uma igreja evangélica, não precisa ser dentro do budismo, uma pessoa que se propõe a buscar Deus, ainda que por conta própria, o que acontece com ela se ela se aplicar realmente? A Torá, ela não tem uma representação dentro de todas as pessoas? Tem. A pessoa não tem noção que está ali, nem sabe, mas aquele ensino está ali dentro. Se a pessoa começa a buscar a Deus, a gente não ouve aquela questão que todo mundo fala assim, que em determinados momentos você busca força dentro de você que você nem sabia que tinha. Isso não é conhecido? Não é conhecido também que uma mãe ou um pai desesperado, se o filho está debaixo de um carro e não tem ninguém mais, naquele desespero de pai ou mãe, ele consegue uma força que ele consegue tirar o peso sozinho. De onde veio essa força? Vem de lá de dentro dele. Aí pode falar, é uma força espiritual? É uma força espiritual. Mas quando fala força espiritual, todo mundo relaciona ou com um anjo ou com um demônio. Então, esses conhecimentos estragam a forma da pessoa entender como se conectar. Bom, eu estava dizendo, toda pessoa que se propõe a querer alguma coisa com Deus, ela vai buscar de algum lado. Qual é o lado mais normal que a pessoa sabe que ela deve buscar a Deus? Então, alguns podem pensar assim, eu vou começar a fazer o bem às pessoas, porque se eu fizer bem às pessoas, eu estarei me conectando com Deus. Concorda que tem um monte de gente que começa a fazer o bem, porque ele acredita que nesse fazer o bem, ele estará se conectando com Deus? Isso é uma verdade? É uma verdade. É um princípio de tzedakah. Só que, só isso vai adiantar? Não vai. E outra, a gente está dando um exemplo assim, aleatório, porque a gente não está diante de uma pessoa real que começasse a conversar para a gente, contando a história, como é. Você concorda que nesse fazer amizade para ajudar pessoas, ela vai estar conversando com essa pessoa e dependendo de quem é essa pessoa, ela vai tendo experiências? Dá para entender o que eu estou falando? Ela começa a ter experiências com aquela pessoa e aí ela começa, poxa, Deus está agindo. O que ela está fazendo? Dentro dela, essa marca do Nefesh, que ela estava relacionado com essa realidade aqui, ela já começa a abrir um espaço nessa parte do Ruach, que ela conecta tanto com uma parte emocional, com essa parte que vai ligar também com o espiritual. Isso é explicado que todas as pessoas que começam a ler a Bíblia com fidelidade, com intenção, com kavaná, que começam a fazer alguma coisa visando buscar a Deus, ele começa a sair um pouco do Nefesh e entra em Ruach. Agora, quem vai ter uma conexão profunda com o Eterno é quem consegue furar
o Ruach para entrar em Neshama. Concordo que tudo isso é a mesma alma da pessoa, só que nós estamos pegando uma parte da alma que está totalmente, embora conectado com Deus, mas usando aquele texto de Isaías 55, eu acho, quando Deus fala assim, Deus fala que há uma separação entre Ele e nós, e a prática do pecado, ou seja, o andar sem Torá, separa a gente de Deus. Quando ele fala que os caminhos e os pensamentos dele são mais altos, quando a gente começa a perceber as ramificações que a Torá nos oferece em conhecimento, fica muito claro como que os pensamentos de Deus é mais altos que o nosso. Quando a gente encontra um rabino que fala determinadas coisas, a gente começa a perceber como que o pensamento dele está mais alto que o nosso. Então quando a gente está aquém de tudo, começando, qualquer um está acima de nós, concorda? Qualquer um. Estou minimizando as coisas. Depois que você vai aprender algumas coisas, você vai ficando mais exigente. Aí você vai perceber, poxa, aquele rabino que eu admirava, aí você começa a achar que ele já não sabe tanto. É difícil eu falar essa frase aqui porque ela acaba ficando errado no exemplo. Aí passa uma expressão que a pessoa está fora. Não é isso que eu quero dizer, é o contrário. Eu quero dizer que a pessoa ela começou a caminhar num trilho e abrindo caminhos, e ela conseguiu realmente obter conhecimento das coisas, e que percebe que aquele rabino ele estava ainda muito na superficialidade. Só que o ministério dele como superficialidade vai alcançar um monte de gente que precisa daquele nível de superficialidade. Nem todos conseguem. A gente fala, todo mundo fala que o Urashi ele trouxe os conhecimentos num nível de superficialidade, né? Ele foi num nível de superficialidade. Mas a gente vai ler, pega lá Bereshit de Rashi, a Torá Arashi. A gente começa a ver os comentários dele. Poxa, tem coisas que ele fala ali que tem que ter comentário do comentário. Então você tem a Torá Arashi, que ela mostra isso. Você tem lá o Rumash, e tem o Rumash, como é que fala? Gutnik, alguma coisa assim. Ali você tem o comentário do Rashi, o comentário do comentário e o comentário do comentário do comentário. Agora, você concorda? Se ele é tão superficial assim, iria precisar comentário do comentário dele e comentário daquele comentário que comentou o Urashi? É nesse nível que eu estou falando. Então a expressão quando ele diz que aquele rabino da superficialidade, então não foi nada pejorativo, ao contrário. E outra, cada pessoa é um. Então a forma, cada pessoa ela se desenvolve de forma diferente da outra. É tudo muito diferente. Por outro lado, um monte de coisa é padrão, não tem como fugir. Então, guardadas as proporções. Agora fazendo ao contrário. A luz do Eterno vem descendo. Eu disse lá, quem tem aquele conhecimento sobre Sefirá, a Sefirá vem como aquela luz que vai abrindo, e ela vai sofrendo, como é que fala aí? Vai sendo ocultada a luz, né? Ela vai sendo ocultada, até que chegue no nosso meio aqui, num nível que a gente consiga pegar. O exemplo que muitos dão, você vê isso em alguns livros aí, que fala, você pega a eletricidade que vem lá de Itaipu, na fonte, aí a eletricidade que sai de lá não é a mesma que chega aqui nessa tomadinha nossa. Ela vem sofrendo quebra. Aí você passa pelas estradas, você vê aquelas torres altas, que se encostar lá, você morre.
Chega no nosso, no fio aí, na rua, se não me falha a memória, 13.000 volts. 13.000. A nossa tomadinha é 240, 127. Só que lá no poste está 13.000. Aí tem aquele transformador no poste, que ele pega essa eletricidade, ele vai transformar, ele vai reduzir, é um redutor. Então o nosso corpo é um redutor. O nosso corpo é o transformador, porque ele reduz. Então aquilo que vem pela nossa alma, chegando em Neshama, começa a sofrer a redução. Todo mundo em Nefesh vai agir da mesma forma. Ou seja, Nefesh para nós, que todo mundo, seria o 110. É a coisinha que, mais simples possível. Agora, quer fazer a volta, aí a gente vai conseguir conectando com a fonte mais, e aí vai entrar estudo, com bons mestres, e o Eterno, ele sempre ajuda. A sabedoria popular, ela traz muitos conselhos, que você pega uma pessoa lá da roça, que não, você vai pensar assim, poxa, tem gente que não sabe o que é a internet hoje? Com certeza tem. Tem projeto aqui no Brasil que eles querem uma internet que seja via satélite, que ela possa pegar o Brasil todinho, tá? Para quê? Tem comercial da Sky, por exemplo, que eles falam, você compra o teu aparelho, seja assinante da Sky, aí se você vai viajar lá para o meio do mato, para uma casa de campo, você leva a antena com você e leva o aparelho. Chegando lá, você monta e vai direcionar a antena para o satélite da Sky. A Sky que estava na tua casa, ela vai pegar lá no meio do mato certinho, igualzinho. É isso. Bom, eu sei que a resposta foi longa, foi comprida e foi colocando um monte de outras coisas, mas e ainda é de forma simples. Então eu peguei daqui para cima e de cima para baixo. Daqui para cima você vai começar na confusão que todo mundo está. As pessoas estão perdidas, as pessoas estão, e tem que levar em conta que tem a estrutura de família, o tipo de educação que a pessoa teve, o meio que ela teve convivência, que tipo de escola ela teve, quais as amizades que ela teve, que tipo de acesso de ensino ela teve. Tudo isso vai formando um tipo de personalidade. Uma personalidade que seja livre, que cresceu em ambiente bom. Imagina só, olha, eu venho de uma cidadezinha que a gente morou, que a nossa criancice, a gente andava descalço na rua, andava sozinho na rua, não tinha problema de ladrão que iria roubar a criança, a gente ia para o meio do mato, ia para a cachoeira, era acostumado pegar cavalo lá no meio do pasto e andar de cavalo, o cavalo era de outra pessoa, e eram umas brincadeiras assim saudáveis. A gente ia para o meio do mato, comia direto na árvore frutífera, e tinha acesso às coisas todas, brincava na rua, brincava de carrinho, as meninas amarelinhas, e aquela coisa toda, com família, vizinhos, que à noite ia lá para a calçada, todo mundo comia pipoca junto. Então isso é um ambiente saudável. Cria na personalidade da gente algo que não está relacionado com o medo, tá? Você cresce acreditando na bondade das pessoas. Agora, hoje, as pessoas crescem fechadas dentro de casa. Tem a ver com o plano de lidar com seus filhos? Então, eu estava vendo a pessoa que faz instalação de segurança. Você instala essas câmeras na tua casa e pelo teu celular, onde você está, você aciona. Então, você vê a tua casa. Uma pessoa que está aqui em Campinas, no celular, ela vê em tempo real a casa dela, lá em São Paulo. Vê os cômodos por cômodos. Agora,
Quando que naquela época, nossa, precisava, alguém que fosse vender uma câmera dessa, ninguém ia comprar. Ninguém tinha medo naquela época. Porque não precisava. Então o mundo nesse sentido, ele era diferente. A gente aprontava, claro, criança apronta, mas é tudo coisa saudável. Nos tempos atuais, portanto, é tudo misturado com medo. Liga-se televisão, dá lá, não falou essa menina que ficou famosa, essa tal da Vitória, com 12 anos de idade, mataram a menina. Engano, por engano. Eu nem sei, que eu não acompanhei se foi por engano. Era para matar uma outra pessoa, né? Matou por engano. Era para assustar a outra. Agora, você pensa assim, tem psiquiatra que vai falar que tem determinados seres humanos que ele tem um sensor, vamos falar assim, um sensor dentro dele de crueldade está desligado. Tá? Então, esse é que eles vão chamar de psicopata. É aquele que mata, ele mata. Mas como que essa pessoa conseguiu matar? Não tem respeito pelo homem? Não tem, ele não tem respeito, porque ele não tem noção que você é um ser humano, ele não tem esse conhecimento. É uma coisa. Poxa, na minha época lá de estudante de psicologia, uma reportagem lá na época do Globo Repórter, faz muito tempo isso, foram entrevistar naqueles manicômios o cara foi dar entrevista, ele já tinha matado mais de 70 pessoas. Então ele estava falando pro repórter como a técnica de matar. Ele falou, é muito simples. Você pega a cabeça da pessoa e tem que saber, é só você dar uma batida na guia. Uns vão falar meio fio, a gente fala guia, outros vão falar sarjeta. É só você saber, bateu a cabeça ali, pronto, acabou. É assim, mas numa naturalidade, ou seja, essa pessoa, ela não tem sentimento. Agora esse, a mulher e o filho matou o marido da médica, né? Lá em Camaragibe, em Recife. Não vi. A mulher foi matou, casada com ele, o filho dele mais velho. Ela se ajudou com o menino, matou o marido, queimou ele, cortou o corpo e jogou ele para cima. Crueldade, gente, sempre a gente vê filme, vê essas histórias. Eu tinha comentado, será que eu me daria bem? Ou se existe o Arizal fala que todos que estão no mundo hoje é tudo alma velha, né? Não tem gente nova, é tudo gente que já está aqui pela terceira, quarta vez. Aí pensando nessas coisas, se de fato isso é verdade, ou se fosse verdade, então a época que eu já peguei, poxa, nós já pegamos muita crueldade, mas hoje, na questão que nós estamos hoje, a gente olha lá, filme que a gente vê na época do Henrique VIII, lá na Inglaterra, matar da forma que eles matavam, a crueldade, né? De você chegar e cortar a cabeça, ou a série Outlander, a forma como, nossa, aquele Frank lá, Frank, né? A crueldade daquele homem, como que consegue? Então, crueldade, lá é 1700 e pouco, nós estamos em 2018, para 1700 e pouco ainda está perto. E se você volta mais tempo lá para trás, a gente vai vendo mais crueldade. Então, o homem sempre teve essa crueldade. Agora, querer falar de onde é que vem essa crueldade, vamos falar, a crueldade vem do diabo. Gente, que diabo? A crueldade, acho que é a pessoa mesmo, né? Tem aquele dom de divindade, né? Eu nem sei responder. Eu acho que é assim, a pessoa nasce que não liga. A crueldade é um dia que se adaptou. A gente pega desde a caverna, a crueldade era para a sobrevivência. Então, a nossa crueldade é lançada pela sociedade que a gente tem hoje. O que chamamos de crueldade, na época de 1000 anos, era a sobrevivência. Sim. Então, é muito relativo da sobrevivência. Isso. Deus cria tudo segundo a
Entendeu o que ele falou? Ele está falando que o que a gente chama de crueldade hoje, lá para aquela época, era sobrevivência. Guardar essas proporções, muita gente hoje está andando armado aí, está usando o termo de sobrevivência, mas não tem explicação. O dia que nós atravessamos a rua lá de mão dada é pai e filho, mas tem gente que passou lá e ficou olhando. Será que pensou que éramos homossexuais? A forma como já olha assim? O menino da escola dele vê eu e ele andando subindo de mão dada, carinho de pai e filho. Aí chega no outro dia na escola, pergunta para ele, quem é aquele homem que você estava andando lá de mão dada, achando o quê? Que vocês são homossexuais? Entendeu? Quer dizer, a relação de pai e filho hoje tem que ser fria por causa da sociedade que construíram. Eu tenho medo de andar na rua e olhar para o cara 2 vezes, eu não olho. Olha a primeira vez, você fechou o cara, já não olho mais. Eu tenho medo do cara dentro assim. O que é? Mas isso. Na realidade é essa. Ele está vivendo num mundo terrível. É bem assim, o que foi? O que foi o quê? Eu que estou falando, o que foi? O quê? Ela está na mente dele cuidar. Então é melhor você nem olhar mais. Eu mesmo ando assim. Eu vou assustar, não vou dizer. Tá vendo, gente? Então como é que vamos nos conectar com Deus? Até essas coisas todas de cada pessoa influencia, porque a pessoa vem ficando fechada, e outra, vai criando conceito. Tem gente que tem conceito que por mais que você faça, ela acha que você não vai alcançar Deus. Tem gente que pensa isso. Você vai falar que as pessoas hoje, atualmente, elas estão sendo treinadas, mas elas não têm ligação ao outro. Se você pegar as gerações que estão surgindo, hoje a gente vê as pessoas muito mais ligadas com o contexto certo que religiosos, buscando um aperfeiçoamento, essas coisas. Mas, claro que por um lado a gente vê um grande crescimento de outros ensinos. Mas ao mesmo tempo que você está falando isso, que é uma verdade, concorda também que é uma verdade que o conhecimento se popularizou, que o ensino de Deus se popularizou, que os ensinos rabínicos, que antes nem livros tinha que ter acesso de boca, era guardado tudo na cabeça. Hoje você visita um museu, por exemplo, por link, pela internet. Então esse conhecimento também, ele vai servir para furar esse bloqueio que você está falando. Então ao mesmo tempo que esse bloqueio reage para formar aquele grupo na sociedade assim, também o conhecimento de hoje abre espaço para furar esse bloqueio dessas pessoas. Então da mesma forma poderemos dizer assim, tanto quanto naquela época, buscai a Deus, porque Ele está perto. Ainda hoje, embora as pessoas possam dizer, não, Deus está longe porque há um bloqueio nessas pessoas, mas ainda podemos falar, Deus sempre continuou perto. Mas cai naquilo que você já explicou. Sempre vem para um lado pessoal. A pessoa tem que desejar, tem que querer. E aí aquele toque simples, né? A forma mais fácil da gente compreender é para ver o quanto a gente é bobo com criança, né? Principalmente se é um filho. Ora, o que nós somos para Deus? Nós somos filhos. Da mesma forma que a gente vê um pai que está com aquele bebezinho lá. Dizem os especialistas que a criança pequena ela não sorri, que aquilo lá é espasmo da musculatura e tal. Mas vai falar para um pai que aquilo não é um sorriso? Os médicos eles não sabem de nada, né? Como que não é? Hoje o meu primo mandou a foto, não sei se a senhora recebeu também, a menininha dele. Quantos meses? 3 meses? 2 meses? Não, 3 meses. 3 meses. Com aquela carinha, deve ter feito alguma coisinha para ela, ela ameaçou um sorriso.
Não é um sorriso? E essa relação não alegra o coração de um pai? Agora, eu conto uma coisa, as pessoas até se surpreendem com isso. Com Gabriel pequenininho, a gente brincava, tem essas coisinhas todas, tal. Mas isso é coisa minha, isso aconteceu comigo, essas experiências pessoais que a gente está falando. Mas eu só fui realmente perceber essa questão de sentir que ama e ser amado, quando depois de 8 meses de vida, ele começou a interagir. Enquanto não houve essa interação, essa troca, tá, entre eu e ele, eu não me sentia aquele pai amado. Talvez as pessoas nem consigam entender isso. Eu dava exemplo assim, o cachorrinho, né? Olha que exemplo mais idiota, né? Mas todo mundo tem cachorrinho em casa. O cachorrinho fala? Não. Mas a gente não tem uma interação com ele ali, você não acaba gostando? Sim, gosta. Mas e quantos animaizinhos desse que tem uma interação? Também por causa da necessidade da pessoa, ela começa a acreditar que o cachorrinho dele ou dela fala com ela e entende. Mas ele não fala. Então, quanto mais ela passa a entender que aquele animalzinho está tendo uma conexão, que está como se falasse com ela, eles dizem assim: esse fulaninho aqui só falta falar, porque ele me entende. Você vai falar que isso é mentira, mas é ela quem sente. Se é verdade para ela, então é existente para ela ou para ele, do animalzinho. Então, para mim, eu só fui ter essa sensação de amor realmente quando de fato começou a ter uma interação. Não tinha amor antes? Claro que tinha, mas ele começa a ser palpável quando começa a ter troca. Então, o que é demonstrar amor, carinho, amizade, respeito? Tudo que a gente aprende nesse meio social tem que ser uma troca. Senão não adianta você falar: eu sou muito amigo, mas quem está do teu lado não percebe essa amizade, então é fato, você não é amigo, porque você não consegue demonstrar. O bicho preguiça. Você vê ela sofrendo. Mas se eu pego uma faca para ela, a lágrima sobre a lágrima dela também. Se eu pego ela vai mostrar para bater nela, você vê a lágrima dela também. Nunca soube disso. Aconteceu comigo isso aí. Desse ano, na época. O cara pegava uma preguiça e para matar ela, raspar do bico. Ficou olhando para ela, sabe? O cara que ela está bom, não está bem mais. Só peguei ela chorar. Aí ele pegou uma faca, lá dela assim, a lágrima dela está aí. Assim. E lá, não faz isso não vai matar. Bom, está dando aqui 57 minutos, já é bastante coisa. Então a gente pode encerrar. Ficou meio confuso. Por um lado ficou bom, no sentido social da coisa, mexendo. Mas para ratificar, dentro de todas as coisas que a gente falou, principalmente que eu falei do bebê, é assim: quando a gente começa a ter demonstrar uma relação com o nosso Pai, que é Deus, aí a gente começa a fazer com que ele se sinta amado, e a gente começa a se sentir amado, porque o que transformou a gente aqui foi aquele ensino dele para nós, que vem de Hebreus capítulo 1 e 2. Então houve um movimento do céu à terra. A gente captou e respondeu, e mandou uma resposta. Ele responde aquilo, manda para nós respondemos. Então é essa conexão que tem que ter direto. É aqui, é uma ação que gera uma contra-ação, que gera novamente uma ação. Então eu mando uma ação para ele, ele responde aquela ação, aí eu respondo essa ação e mando. Então é isso que a gente está falando. E isso a gente pode fazer conversando com Deus, falando com Ele,
caminhando ou trabalhando, contando uma história, comunicando, falando o quanto a gente está triste ou o quanto a gente está alegre. Aquilo que a gente fala, poxa, eu preciso tanto de um amigo, às vezes eu sinto falta de conversar com um amigo, muitos falam isso, é fazer de Deus o nosso amigo, é ter o hábito de falar bom dia de manhã, e assim vai. E tem um detalhe, eu sei que a gente já falou muito social aí hoje, mas essa é uma reação que a gente ainda continua afetando pessoas. Saindo pela rua, basta você olhar para as pessoas e começar a falar bom dia. A pessoa começa a entrar nessa onda, ela fala bom dia para você e começa um contato e assim vai. E a gente assusta. É verdade. Tem gente que não responde, você fala bom dia, a pessoa fica quieta. Mas vai chegar uma hora, isso aí tem no livro do Léo Biscaglia, que ele encontrava todo dia uma mulher na universidade, onde ele deixava o carro dele, todo dia ele passava por ela, ele falava bom dia, e ela não respondia. No outro dia, bom dia, a semana inteira foi, ele falou bom dia, ela não respondia. Na segunda para a terceira semana, ela olha para ele e fala, escuta, você está me falando bom dia, você me conhece? Aí ele diz, pois não, eu sou fulano de tal, bom dia. Então é assim, quero. É assim. Se a gente influencia a pessoa, essa mesma influência é o que vai causar uma relação de conexão entre nós e Deus. É isso. Espero que tenham entendido. Agora, como eu comecei falando sobre Tamei, qual era a frase que eu disse? Tamei, Leha, Bara Leha Mekom. É essa frase. Tamei, Bara Leha Mekom. Que é impuro, saia daqui já. Ou saia já daqui, é uma ordem. Agora, simplesmente falar isso vai ter validade para um ser? Nossa, eu fico morrendo de vontade de contar alguma coisa para vocês nessa questão espiritual, de mostrar como que pode ter uma transformação de um ser, aquele mesmo ser que a gente pode chamar, aquele que fez o mal na sua vida, não necessariamente ele tenha feito o mal, na sequência, com a tua transformação, ele transforma também. Poderia explicar isso, mas só para deixar essa gotinha aí, como diz lá o Rahamovitz, também, né? Um gosto. Quando a gente falou aqui da questão de... O judaísmo fala bem claro isso. Quando nós estamos num caminho tortuoso, errado, e há aquela conversão, eu dei o exemplo, né? Se a gente vai daqui a Limeira, que é o caminho errado da nossa vida, converteu nesse sentido, então, obrigatoriamente, você tem que fazer a volta. A grande questão que a gente explicou na época em relação aos cristãos, que eles falam, não, agora tudo passou, acabou tudo, ou seja, não tem essa transformação, a pessoa está tirando da pessoa, roubando dela o direito dela perceber a transformação. Fala, não, tudo foi transformado, tudo passou, já não há mais condenação, você está livre, etc, etc. Ora, os fatos errados que me levou a cometer, ou as ações desses seres, e o judaísmo fala, com as atitudes, com o barbudão lá, as atitudes erradas que gerou demônios, porque nós geramos demônios com os nossos atos, quando a gente transforma e passa para o outro lado, a transformação é que estes demônios que a gente gerou, eles também devem ser transformados em anjos do bem, tá? Mas para explicar isso, teria que dar exemplo e fica para um outro dia.